Lucas 18, verso 8, parte B, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Vou repetir. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele que está fazendo essa pergunta. Então feche os seus olhos e vamos encontrar a resposta. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por estar aqui no segundo dia do ano, Senhor, junto com o teu povo, com a tua igreja. Meu Deus e meu Pai, abençoe esse teu servo que está aqui. Abençoe esta tua serva que está aqui. Senhor, abra as comportas dos céus e derrame sobre nós o poder do Espírito Santo. Encha, Senhor, as nossas vidas do Espírito Santo. Encha, Senhor, nosso coração do Espírito Santo. Senhor, não me deixe falar de mim mesmo. Não me deixe, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda, o que a tua palavra quer nos ensinar. E abençoe o teu filho, a tua filha que está aqui, porque algo grande, maravilhoso nos aguarda, Senhor. Algo maravilhoso nos espera, porque, Senhor, o que o Senhor tem preparado por nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nenhuma pessoa consegue compreender por ela mesma, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Senhor, muito obrigado pelas revelações do Espírito Santo, porque a prova que nós estamos passando hoje aqui na terra, as adversidades que estamos enfrentando, não se compara com a glória que está nos esperando. Muito obrigado. Fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja e prepare-nos, Senhor, para o grande encontro contigo nos ares, quando estaremos para sempre contigo na glória. Nos abençoe e nos fortaleça em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe e podemos assentar. Muito bem, nós lemos um texto da Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, parte B. O próprio Senhor Jesus é que está perguntando para quem? Para os discípulos e alguns seguidores que ali estavam junto deles. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa palavra porventura é por acaso ou acaso, que também é acontecimento imprevisto, quer dizer, uma coisa imprevisível. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, é uma coisa que a gente observa aqui, no que Jesus está falando, que a preocupação dele não é com quantidade, é com qualidade. O que adianta a pessoa fazer um monte de coisas e encher todos os lugares, e as pessoas não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Porque quando você lida com a palavra, a nossa carne não gosta. Como não gosta? A nossa carne não gosta. Eu até falei no último, na conclusão da ministração de passagem de ano, a nossa carne não gosta de orar, a nossa carne não gosta de jejuar, a nossa carne não gosta de ler a Bíblia. Se você começa a pegar na Bíblia, vem sono.
Se você estiver vendo o seu celular, não te dá sono. Não te dá sono, você fica até a noite inteira. Um dia minha esposa, ela era 2 da manhã, que ela sempre orava, mais tarde ela sempre meditava, orava e deitava mais tarde. Às vezes 1h30, 1h30 da manhã, 2 horas. Aí, antes dela deitar, ela entra no Face dela e ela vê uma pessoa, uma menina novinha, dos seus 14 anos, conhecida, estava no canal, estava na internet, naquela hora, 2 horas da manhã. O que uma criança, uma adolescente, está fazendo 2 horas da manhã na rede social? Como é que uma pessoa pode... você veja que as pessoas hoje estão lá, mergulhando no submundo da rede social, que é um perigo tremendo, porque você não sabe o que está lá debaixo, o que está escondido no submundo da rede social. Então, a nossa carne, aí você faz o mesmo teste. Do jeito que eu vejo o celular, eu vou ler a Bíblia. Você começa a ler alguns versículos e você já começa a ter sono. Sabe por que a nossa carne não gosta de ler a Bíblia? Um dia um rapaz que estava frequentando a igreja, ele falou: pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse, medo. Eu não gosto nem de pegar no livro do Apocalipse, não gosto nem de abrir no livro do Apocalipse, porque ele me assusta. Então a nossa carne, ela não gosta de ler Bíblia, a nossa carne não gosta de orar. Um dia eu peguei meu irmão, minha irmã, eu era solteiro ainda, tinha me convertido aquele pouco tempo. Eu peguei eles para orar, falei: vamos orar comigo. Aí ajoelhei os dois assim na beira da minha cama e comecei a orar. Aí eu olhei para o meu irmão, que é o caçula, olhei para ele, está lá com a boca aberta, não conseguia orar. Um dia eu e um pastor resolvemos orar de 00:30 às 6 da manhã. E ele dormia na beliche, na parte de cima. Eu era solteiro na época, ele dormia na beliche na parte de cima, eu dormia na parte de baixo. Aí eu percebi, eu falei: olha, o nosso trato é orar até às 6 da manhã, de 00:30 às 6 da manhã, passar a noite orando. Aí quando nós começamos a orar, aquele fervor, aquela unção, aquela coisa gostosa, nós começamos a penetrar nas profundezas de Deus. Aí de repente eu escutei assim o barulho da escadinha da beliche. Ele levantou e subiu na escadinha da beliche, e lá começou a ajoelhar, ajoelhou na colchonete lá em cima da beliche. Daqui a pouco ele já estava virando, já orando, deitado. Aí eu só escutei assim: glória, 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 glória. Dormindo, pagou. Aí eu falei: não, eu tomei a decisão de orar até 6 horas e vamos lá. Dormi ajoelhado. Quando eu acordei ajoelhado, era 5:30 da manhã. Aí eu falei: vou completar às 6 horas, até às 6 horas. Meu corpo ficou lá ajoelhado. Você está vendo como é que a luta para você se manter na oração, na leitura da Bíblia, a nossa carne não gosta. Quando você toma a decisão, se você fala assim: olha, levantar da sua cama e sem propósito algum de jejum, você fica sem comer o dia inteiro. Você nem liga para o café, você não liga para o pão. Mas se você falar assim: Senhor, eu vou jejuar amanhã até às 18 horas. Ah, meu irmão, o pão fica tão lindo, a manteiga fica tão derretida, que você fala: não é possível. E se você sair de casa ainda tem que fazer alguma coisa, e você passar em algumas ruas da cidade e ver aquelas lanchonetes, o pastel vai virar para você, ele vai dobrar de tamanho, e ele vai, eu estou aqui.
Você nunca vai ver um pastel tão lindo como você vai ver quando você está jejuando. Um dia nós fizemos um propósito de jejuar 72 horas, direto. Nós vamos sair no domingo, vamos começar no domingo e vamos entregar o jejum na quarta-feira à meia-noite. Nós combinamos com 5 ou 6 pastores. Fomos para o meio do mato. Vamos direto 72 horas. Aí, quando nós não vamos levar nada, vamos só tomar água. A água não quebra jejum, porque a água não tem cor, a água não tem sabor, a água não tem gordura. Você pode escovar os seus dentes, porque pasta, creme dental não quebra jejum. Certo? Então nós vamos jejuar, não levamos nada, saímos de casa e para entregar o jejum em casa, na quarta-feira à meia-noite. Aí começou, no primeiro dia, a fome, no segundo dia, o estômago começa a doer, no terceiro dia você já não tem mais fome, você começa só uma tremedeira de fraquezas. Mas no meio do caminho, no segundo dia, eu percebi um cheiro de fubá queimado. Alguns não suportaram e visitou a casa lá, era da minha sogra, lá no meio do mato. Aí acharam lá um fubá, queimaram aquele fubá com sal e pediu: Senhor, me perdoa, Senhor, e comeu o fubá torrado e começou o jejum novamente. No outro dia, irmãos falou: pastor, eu sonhei com um porquinho e eu saí correndo atrás dele para pegar, para matar e para comer. Nós estávamos no meio do mato, longe de qualquer comércio, e no meio do mato nós sentimos cheiros de pão sendo assado. Olha como é que a nossa carne ela é bombardeada quando você está em jejum. Você é bombardeado, porque o poder do jejum, ele te leva do mundo físico para o mundo sobrenatural, do mundo físico para o espiritual. Satanás sabe disto. Então ele faz tudo para você e para mim não orar, não ler a Bíblia, não jejuar. Ele faz tudo para nos afastar desses ingredientes que é a fortaleza para a nossa vida. Então, irmãos, Paulo está mostrando aqui, aliás, Jesus está falando aqui: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por acaso achará fé na terra? Que é um acontecimento imprevisto, é imprevisível isso aí. Jesus não está preocupado aqui com a multidão, mas com a qualidade. Então, irmãos, vamos responder essa pergunta de Jesus. Quando você lê o contexto, Jesus está falando de um juiz iníquo, malvado, sem amor no coração, egoísta. E esse juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Então uma mulher procurou esse juiz e falou: juiz, julga minha causa. Julga minha causa. É o contexto desse texto que nós lemos. Julga minha causa. Ele falou assim: olha, mulher, não vem me perturbar. Não vem me perturbar, porque eu não vou cuidar disso aí para você. Parece até uma coincidência, né? Uma coincidência do que acontece hoje. Tantos processos engavetados nesses tribunais da vida por aí. Quantas pessoas que morreram esperando a decisão de um juiz e ela não chegou.
quantos e quantos que morreram esperando a canetada de um juiz para liberar um medicamento que era importado e dependia da assinatura de um juiz para que aquela pessoa tivesse acesso àquele medicamento. Quantas pessoas que morreram sem receber a resposta aos seus processos, aos seus pedidos. Então, aqui Jesus está falando sobre essa mulher que pediu ao juiz que julgasse a sua causa. Então ela o procurou e ele falou que não iria atendê-la. Mas o que ela fez? Ela começou a insistir. Não vou te dar sossego. Todo dia bati na sua porta. Juiz, julga minha causa. Atenda minha causa. Aí todo dia ela estava lá batendo na porta dele. Aí ele falou assim: olha, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, eu vou atender essa mulher para ela parar de perturbar, para ela parar de insistir, porque todo dia ela está vindo aqui. Era isso que Jesus estava contando e era isso que ele estava falando quando ele porventura vier, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Então, aí o juiz então resolveu atender aquela mulher. Aí Jesus falou assim: olha, se ele que era mau, que não temia Deus, não respeitava os homens, ele atendeu aquela mulher por causa da importunação, muito mais o vosso Pai que está nos céus vai atender os seus filhos que clamam a ele dia e noite. Aí aí que ele entra nessa pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, aí ele está mostrando aqui que muitas pessoas desistem da sua fé, desistem da sua carreira espiritual, desistem do que está aguardando ele, novos céus e nova terra, porque a sua oração não foi respondida no tempo que ele gostaria que fosse, no tempo que ele acharia que deveria ser atendido. Então, Jesus está aqui fazendo uma pergunta, numa coisa que nós estamos rodeados de testemunhas, de que Deus tem um tempo certo para que Ele possa responder às nossas orações. Tem coisa que Deus pode até dizer não para nós. Tem 3 maneiras de Deus responder: sim, não e espere. Eu posso pedir uma coisa e Deus não me dá, como muitas vezes já aconteceram. Eu posso fazer um pedido para o Senhor e Ele falar: espere. E eu posso fazer um pedido ao Senhor e Ele me responder imediatamente. Nós temos relatos na Bíblia desse acontecimento, dessa maneira que Deus responde. Mas tem pessoas que abandonam a sua carreira, a sua fé, o seu ministério, porque Deus não o respondeu no tempo e na hora que Ele gostaria que fosse respondido. Então por isso que Ele está dizendo aqui: quando o Filho do Homem vier, por acaso Ele encontrará fé na terra? Então muito bem, preste bem atenção agora que nós vamos falar aqui. Existe um centro de estudo do cristianismo global nos Estados Unidos. Olha, pode alguém falar assim: eu não gosto dos americanos. Mas os americanos, irmãos, olha, para pesquisa, eles são extraordinários. Para fazer pesquisa, por isso que é chamado de primeiro mundo. Por isso que é a primeira nação do mundo, porque eles mergulham. Olha, e a pesquisa dele não é pesquisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É pesquisa de 200 anos. Às vezes eles acompanham uma geração inteira para poder escrever alguma coisa a respeito de algo, para dar um parecer a respeito de alguma coisa. Às vezes estuda 3, 4 gerações de uma mesma família, para poder falar, mostrar verdades e acontecimentos e fatos sobre aquela situação.
Então existe lá nos Estados Unidos um centro de estudo do cristianismo global. Estuda o cristianismo no mundo inteiro, em todas as nações do mundo. Então, olha, vamos pegar de Brasil. Nem vamos falar da América, vamos falar do Brasil. Esse centro de estudos fez a pesquisa aqui no Brasil, e a conclusão que chegou-se, preste atenção nisso, que existem no Brasil 40 milhões de pessoas que abandonaram o cristianismo. 40 milhões. Irmãos, isso representa quase 20% da população do Brasil, que eram servos de Deus, cristãos, e abandonaram a sua fé. Deixaram a sua fé de lado. 40 milhões. E nesses 40 milhões, por vários motivos, algum percentual, um percentual foi porque ele mudou de profissão e ficou difícil para ele ir na igreja. Ele mudou para determinado lugar e lá no lugar não tinha mais como congregar. E vem falando os percentual, mas o que me chamou a atenção aqui foi de 37%. 37% dos 40 milhões abandonaram a sua fé por desapontamentos, porque ficaram desapontados. 37%. Sabe quanto dá isso? 14 milhões e 800 mil pessoas abandonaram Jesus por causa de desapontamentos, ou seja, desilusões, decepção causada por surpresa desagradável. Está dando para você entender? As pessoas tiraram os olhos de Jesus e começou a olhar para os homens. E o homem, ele é sujeito a falha. O homem é sujeito a erros. Esse é o nosso mal. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o ser humano, que deveria dar o exemplo. Então essas pessoas que olharam para o comportamento do homem, principalmente das lideranças que ministram, que como Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: Timóteo, sê o exemplo dos fiéis. Aí ele vem falando em que? No trato com as pessoas. A gente vê pessoas mal educadas, no púlpito xingando as pessoas, no trato com os idosos, no trato com as crianças, no trato com os jovens. Ser o exemplo dos fiéis no trato, ser o exemplo dos fiéis na palavra. O que você falar, fala o que está escrito. Não invente, não acrescente nem diminua. Não fale de você mesmo, mas fale o que está na palavra, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia veio de homem algum, mas o Espírito Santo inspirou e falou com homens para que eles pudessem escrever. Seu exemplo dos fiéis no trato, na palavra, na fé, na esperança, no amor. Persiste em ler, cresça, persiste em ler para que o seu conhecimento seja notório a todos. Então hoje, o que nós estamos vendo hoje, as pessoas, aqueles jovenzinhos são pegos
e dá um treinamento para ele, fala: você vai aprender a expulsar demônio e pedir dinheiro. Aí eles são treinados, são levados num determinado lugar e são treinados. E aí você vê aquele jovenzinho abandonando os seus familiares, abandonando sua família, um adolescente abandonando a sua família, e não deixa nem a pessoa. Primeira coisa que eles fazem é desatar a união entre pais e filhos. Você me pergunta: está acontecendo? Está acontecendo. Lideranças estão destruindo a família, separando aquele jovem adolescente dos seus pais, que não tem nenhuma estrutura psicológica, não tem nenhuma estrutura emocional, não tem nenhuma estrutura intelectual, mas são treinados a expulsar demônios e pedir dinheiro. Você pode ver, está cheio por aí, mano. Põe uma gravatinha, aí ele vai. Ele só sabe fazer isso aí. E as pessoas que vão atrás de prosperidade, de cura, de solução de problema. E aí não passa disto. É por isso que as pessoas estão sendo decepcionadas. E nós poderíamos citar aqui um monte de coisas. Um dia fizeram a campanha, em algum lugar, não vou citar nomes, fizeram campanha do ouro. Aí tem pessoas que pegou a sua aliança de casamento. Irmão, nunca faça isso. Nunca tire a sua aliança de casamento para dar para ninguém, nem para a igreja. Que ali é o símbolo mais sagrado da sua união, do seu casamento. Deus não está pedindo a sua aliança. Deus não está pedindo a sua casa. Deus não está pedindo o seu carro. Deus está pedindo o seu coração. Deus está pedindo você. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado em seu carro. Deus não está interessado em sua casa. Deus está interessado em você, na sua pessoa. Então a pessoa entregou anel, joias, aliança. Não faça isto. Se eu chegar um dia aqui e pedir alguma coisa de você, você pode chamar a polícia e me mandar prender, porque eu tô desmiolado. Eu perdi minha cabeça. Eu não estou bem da cabeça, não. Porque isso traz uma decepção muito grande para as pessoas. Por quê? Porque logo depois que ela fez a campanha, ela vê o anel que ela deu para o Senhor na mão de alguma esposa de pastor. Está dando para você entender? É por isso que essas 14 milhões e 800 mil pessoas se decepcionaram, não com o evangelho, mas com as pessoas. Com as pessoas. E hoje nós estamos vendo aí, olha, nós tínhamos um trabalho na madrugada, que depois que passar isso aí, se Jesus não voltar até lá, nessas madrugadas a gente levava sopa para as pessoas de madrugada. Os irmãos faziam sopa na igreja, depois saía distribuindo. E conversava com elas, oravam por elas. A maioria das pessoas que estavam debaixo de pontes, dormindo nas calçadas, quando eles começavam a falar de Jesus, falou: olha, eu já estive lá, eu já fui batizado, eu fui até batizado com o Espírito Santo. Mas por que ela está ali agora nas drogas, no alcoolismo, longe da família? Porque elas se decepcionaram. Ela faz parte dos 14 milhões e 800 mil que abandonaram o Senhor porque se decepcionaram. É isso que Jesus está aqui perguntando. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé na terra?
Exatamente por causa disso. As pessoas, ao invés de olhar para o Senhor, tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para o homem. E o homem é falho. Porque quando o homem galga, você pode observar, todo ser humano, na sua grande maioria, eu posso colocar aqui 99%. Quando ele está lá embaixo, ele é humilde, ele conversa com todo mundo, ele abraça todo mundo, mas se ele cresceu um pouco, 99% das pessoas, ela distancia da sua família, distancia das pessoas, porque agora ela se julga importante, se julga melhor do que todo mundo e muda a sua maneira de lidar com as pessoas. E aí, se ele for um servo de Deus, Deus vai tirar todas as suas bengalas e as suas muletas e deixá-lo sem escoras, a tirar todas as suas escoras, para que ele volte. Nós temos um monte de exemplos na Bíblia. Aconteceu com o rei Uzias, que começou a reinar com 12 anos, aliás, com 16 anos. Adolescente, mas ele deu-se a buscar o Senhor no tempo de Zacarias, e quando ele buscou o Senhor, Deus o prosperou, Deus deu sabedoria a ele, e ele cresceu, se tornou um dos melhores reis de Israel, reinou por 55 anos, um reinado próspero. É ele que fez as armas por seu exército, ele teve um exército de 300 mil homens, muito bem armado, construiu cidades, construiu fortalezas, mas tinha coisas que não competia a Uzias fazer, que competia só o sumo sacerdote. Então, como ele se engrandeceu, a Bíblia fala assim, e Uzias cresceu e o seu coração se exaltou. Então o que ele fez? Ele entrou no templo, que só caberia ao sumo sacerdote essa missão. Ele entrou no templo e acendeu o incenso no altar de incenso, que só o sumo, nem o sacerdote poderia fazer. O sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes. Quando ele fez isso, chegou os sacerdotes, e os sacerdotes o repreendeu. Uzias, não faz isso! Você não pode fazer isso, Uzias! Aí ele se indignou, ao invés dele se arrepender, falou: olha, sacerdote, ore por mim, para que Deus me perdoe. Ao invés de fazer isso, ele se indignou, ficou com raiva dos sacerdotes. E quando ele se indigna com os sacerdotes, com raiva dos sacerdotes, porque ele se considerava o maioral, sendo o rei mais bem sucedido de Israel, quando ele tem essa atitude, aparece uma lepra na sua testa. Ele ficou leproso. E quando ele percebe a lepra na testa, ele sai correndo, e a Bíblia diz que Uzias, o rei Uzias, morreu na situação mais degradável de um ser humano. A lepra foi tomando conta do corpo dele, e ele morreu num quarto, sozinho, abandonado. É isso que aconteceu com Uzias. Isso aconteceu com Saul, que tinha que aguardar a chegada de Samuel para poder fazer o sacrifício. Mas ele falou: Samuel está demorando, vamos acelerar isso aí. Mas não cabia a ele fazer sacrifício, cabia a Samuel, o profeta. E aí ele fez. Quando ele fez, Deus o rejeitou. Está dando para entender, irmãos? Quando a pessoa é de Deus e ele se permite ser mudado,
se arrepende, Deus tira as escoras e ele volta. Mas do contrário, ele vai numa direção e ele vai atropelando todo mundo, escandalizando um aqui, escandalizando o outro lá, derrubando o outro aqui, e não se interessa. O que passar na frente dele, ele é como um trator, ele vai passando na frente, por cima de todo mundo. Esse é que é o problema do homem. É por isso que temos aí no Brasil 14.800.000 pessoas que decepcionaram, não com o evangelho, mas com as pessoas. E abandonaram o que não deveria abandonar. Então, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus, lá no capítulo 18, verso 7 de Mateus, ele disse assim: é preciso que venha escândalo, é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Esse ai aqui pesa muito. Ai daquele que fizer alguém tropeçar. Quando Jesus citou a respeito das crianças, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor era colocar uma pedra de moinho. A pedra de moinho é uma pedra enorme, deve ter mais de 100 quilos. No meio dela tem um furo e uma pedra vai se esfregando uma na outra. Eles vão colocando ali o carocinho de milho e vai descendo, aí ela vai transformando aquele milho no fubá. E ela tem um furo no meio. Jesus falou assim: olha, é melhor pegar uma pedra de moinho, passar uma corda naquele buraquinho dela, prendê-la no pescoço e se lançar ao mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Olha como é que é sério isso aí. Por isso que eu e você não podemos firmar a nossa fé em atitude de pessoas, em comportamento de pessoas. O que está sendo exposto nesses dias que nós estamos vivendo aí? O que está sendo exposto? Deus está trazendo assim, todo lixo. Eu estava vendo, a Sara me falou que um pastor teve uma visão. Ele viu assim várias grandes igrejas, grandes denominações. E acho que esse pastor mora nos Estados Unidos, se não me falha a memória. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, McDonald's e outras lanchonetes, restaurantes, eles costumam ter nos fundos uma lixeira, um tambor onde eles vão depositando os lixos, o lixo que é descartado do restaurante, resto de comidas, papel e outras coisas mais. Vão depositando ali para depois o caminhão levar. E ele viu um monte de igrejas com essas lixeiras no fundo. E viu uma pessoa com pé de cabra e vindo abrir esses tambores. E quando a pessoa abria os tambores, vinham moscas e se enchiam. Os tambores enchiam-se de moscas. E essas lixeiras estavam nos fundos da igreja, na parte externa da igreja. Então, o que o Espírito Santo mostrou para ele? O que o Espírito Santo falou para ele? Que todo lixo que está escondido serão expostos. Tudo será revelado. Então eu e você podemos ficar tranquilos que ninguém vai poder esconder o que está fazendo no oculto contra Deus e contra a igreja do Senhor. O seu lixo, a sua sujeira será exposta. Deus vai expor e as moscas vão aparecer. As moscas vão noticiar: ali tem lixo, ali podemos
colocar os nossos ovos. E isso já está acontecendo. Porque a hora chegou. Jesus falou que no final nós iríamos ficar assustados com tantos escândalos de pessoas que estão no pedestal mais alto que você pode imaginar. Então isso não deve me assustar. Isso não deve assustar a mim nem a você. Nós não devemos abandonar o nosso Jesus, que foi toda a vida o nosso exemplo. Jesus enfrentou todas as adversidades, Jesus enfrentou os religiosos, Jesus enfrentou todas as coisas para poder manter a sua pureza até o último segundo de sua vida. Ele enfrentou Satanás, enfrentou os religiosos da época, mas morreu inocente. Morreu puro, morreu santo. Eles tentam manchar a vida de Jesus aqui na terra, quando aqui passou, mas eles não conseguem manchar. E a primeira coisa que nós vemos é o testemunho do próprio Jesus, dizendo: olha, o príncipe deste mundo se aproxima, mas ele nada tem dele em mim. Não tem nada dele na minha vida. Ele pode vir, mas ele não vai encontrar nada dele comigo. Por isso que Satanás não queria que Jesus morresse naquela cruz, porque ele sabia que a sua derrota seria fatal. Então, irmãos, não olhe para os homens, nem eu devo olhar para nenhum líder. Eu devo olhar pela minha palavra, eu devo olhar pela palavra de Deus, porque as pessoas estão diminuindo e estão acrescentando, e isto está levando muitas milhões de pessoas. Agora imagine, só no Brasil 40 milhões deixaram sua fé. E um dos motivos mais tristes é esse que está aqui: decepcionaram. Paulo falou assim: olha, se eu comer carne, qualquer pessoa pode comer carne, mas Paulo fala assim: olha, se eu comer carne e o meu irmão for escandalizar se eu estiver comendo carne, então eu prefiro não comer. Ah, quanta atitude de Paulo deveria ser seguido pelas lideranças. Mas infelizmente, lamentavelmente, muitas pessoas estão decepcionando. Muitas. É por isso que isso aqui para nós é um abrir de olhos. Porque por que Deus permite essas coisas? Para que haja uma grande seleção. Deus está fazendo a seleção. Deus está separando não por quantidade, Deus está separando por qualidade. Jesus, quando contou a parábola do reino, ele falou assim: olha, o reino de Deus é como pescador que lança ao mar a sua rede e puxa para a praia, e ela vem cheia de peixes. Então ele pega e vai escolhendo peixes bons para o cesto. Peixe ruim que não pode servir de alimento, deita fora. Ali é uma seleção que Deus faz. Por que eu estou servindo a Deus? Por causa do pastor? Não. Por que eu estou servindo a Deus? Porque a igreja é luxuosa? Não. Por que eu estou seguindo a Jesus? Eu estou seguindo a Jesus porque Ele é meu Salvador. Se o pastor cair, é problema dele com Deus, mas eu vou continuar firme, porque a minha salvação não depende do pastor. A minha salvação depende de mim e do meu Senhor. À medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou ficando com o meu Senhor, eu vou me aproximando cada vez mais dele, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pastores darão conta de si mesmo a Deus. Todo ser humano dará conta de si mesmo a Deus. A minha salvação não depende de outros líderes. A minha salvação depende de mim mesmo e do meu Senhor. Está dando para você entender, irmãos? E nós estamos vivendo na época das
das maiores decepções. Não se assuste com isso. Não deixe Jesus de lado. Não põe em risco a sua salvação por causa disto. Agora eu já vou para o finalmente. Abra sua Bíblia no 1 Ezequiel. 1 Ezequiel. Capítulo 1 de Ezequiel. Por favor. Preste atenção nisso agora. Ezequiel capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta aí. No capítulo 1 de Ezequiel. Enquanto você, antes de eu ler ou de falar qualquer coisa, você vai falando assim: Senhor, me dê o caráter de Ezequiel. Me dê, Senhor, o caráter de Ezequiel. Me dê a vida compromissada de Ezequiel. Olha o que está registrado aí no capítulo 1, verso 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Expressamente quer dizer clara, contundente, explícita, enviada diretamente. Quer dizer, as coisas de Deus são muito claras. As coisas de Deus não deixam dúvidas. Ficou dúvida, então não está provindo de Deus. Então veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre mim a mão do Senhor. Onde Ezequiel estava aqui? Caldeus são os babilônicos. Os babilônicos. Onde Ezequiel foi enviado? Lá no meio do povo cativo. Estavam presos na Babilônia. E eles ficariam ali presos como escravos por 70 anos. Então Deus preparou Ezequiel para ir lá falar com os cativos. Por quê? 70 anos é uma geração. É uma geração. Jerusalém é a terra da manifestação da glória de Deus. Israel é a terra santa. É ali que Deus fez tudo, do começo e vai terminar. Em Apocalipse. Então Israel é um lugar santo, é uma terra santa. As manifestações de Deus nunca aconteciam fora de Israel. Mas agora o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque viraram as costas para o Senhor. Então Deus os entregou aos seus algozes, seus perseguidores. Deus os entregou por 70 anos para serem cativos na Babilônia. Aí o que aconteceu nesse período? Muitos esfriaram, e outros que nasceram no cativeiro não conheciam Deus. Olha a situação do povo que estava cativo na Babilônia. Então agora Deus chama Ezequiel e mostra para ele claramente a visão da palavra de Deus, e a mão de Deus foi colocada sobre Ezequiel. Deus estava preparando Ezequiel para poder levar a mensagem para os cativeiros, para os cativos, dos que foram e dos que nasceram no cativeiro, que nunca tiveram experiência com Deus. Então, irmãos, olha, eu já começo por aqui. Ninguém pode dar o que não tem. Uma pessoa pode ser chamada de profeta, mas você recebeu, Deus te deu alguma coisa para você ser profeta?
Ah, eu sou pastor, Deus te chamou, você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza da sua vocação? Porque ser pastor qualquer pessoa pode ser. Ser um sacerdote qualquer pessoa pode ser. Ela pode se fazer sacerdote. Ela pode se fazer. Eu já ouvi falar de pessoas que foram oferecidas para ele credencial de pastor, sendo ele ímpio, para que ele pudesse representar a sua igreja, representar a política dentro da igreja. Eu vou te dar uma credencial de pastor para você representar a nossa política dentro da nossa igreja. Aí a pessoa foi tão assim consciente, ela falou: olha, eu não sou chamado, eu não tenho chamado para o ministério, eu não sou nem crente, eu não sou nem convertido. É aquela hora que o ébrio não, aquele que é subjugado ou abaixo do rei, tem uma palavra que é usada, me fugiu. Ele foi mais consciente do que o próprio rei. O rei ofereceu para ele uma credencial e ele disse: não, eu não sou convertido. Você está vendo o ponto que nós estamos chegando? Então qualquer pessoa pode virar um pastor, virar um sacerdote. Agora tem chamado, tem vocação, porque o chamado de Deus é a coisa mais linda que tem. É uma entrega. A pessoa é chamada, se for preciso, dormir no chão. Aquele que é chamado, se for preciso, ele jejua forçadamente porque não tem nada para comer, dependendo da situação ou para onde ele vai. Um dia o Jim Swaggart foi visitar um colega de ministério na África, num lugar assim de tanta miséria, de tanta pobreza. E Jim Swaggart viu aquele monte de crianças assim com os ossos da costela tudo aparecendo, só com um calçãozinho, um calção pequenininho, amarrado com barbante, porque cada dia a cintura vai ficando mais fina, aí ele tem que apertar mais o barbante para o calçãozinho não cair. O braço só cobrindo, a pele cobrindo os ossos. Aí Jim Swaggart olhou para ele, aquelas centenas de crianças, tudo famintas. Aí o Jim Swaggart perguntou a ele assim: eu não sei como é que você aguenta ficar aqui. Eu não sei como é que você aguenta ficar aqui vendo essa cena. Aí ele falou assim: olha, está vendo aquele grupinho ali? Daqui 5 dias eles vão estarem mortos de fome, porque eu não tenho nada para dar para eles. Eu não tenho nada para dar para eles. Daqui 5 dias eles vão estarem mortos de fome. Aí Jim Swaggart perguntou: por que você continua aqui? Ele falou: olha, eu estou até arrepiado aqui. Ele falou assim: olha, eu estou aqui porque eu tenho o chamado de Deus. Eu não posso deixá-los. Se for necessário, eu morro com eles, mas eu não vou abandoná-los. Eu não sabendo que aquele grupinho ali daqui 1 semana vai estar mortos de fome. Quem é chamado, irmãos? O chamado de Deus é a coisa mais linda que tem. O chamado de Deus não é para qualquer pessoa. Eu estava lendo de um pastor na Índia. Ele foi lá pregar para os hindus. 87% da Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, só perde para a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. E ele foi lá pregar para os hindus.
E ele gastou toda a sua juventude, ele e a sua esposa, gastou toda a sua juventude pregando para aquela gente que tem 300 milhões de deuses. Aí agora ele pede para voltar, para morrer na sua pátria, porque ele já estava velhinho. Ele falou: eu quero morrer na minha cidade natal. Eu quero morrer na minha cidade natal. Deus me dá a oportunidade para me voltar para casa e morrer na minha cidade natal. Porque, Senhor, é muita miséria, é muito sofrimento. Aí ele volta com a sua esposa para a sua cidade natal. Aí, o pastor tal da Índia chegou para poder morrer na sua cidade. Ele está convidando todos os jovens agora para uma reunião. Aí a igreja ficou cheia de jovens, porque queriam conhecer o pastor que deu toda a sua vida, toda a sua juventude, pela vida dos hindus, para que eles não morressem na idolatria, na feitiçaria. Aí todo mundo queria conhecer. Todo mundo queria conhecer esse pastor. Ele deve ser um homem muito especial. Ele deve ser um homem extraordinário. Eu quero conhecê-lo. Aí a igreja voltou. Aí trouxeram ele, já idoso, subiu as escadas do púlpito. E todo mundo com os olhos arregalados para conhecer esse servo de Deus. Aí ele explicou como funciona na Índia. Aí depois dele ter falado, dele ter pregado, ele falou assim: agora eu vim para morrer da minha pátria natal. Agora eu quero fazer um apelo para vocês. Quem é de vocês? Quantos de vocês querem ocupar o meu lugar na Índia? Levante a sua mão. Aí ele começou a olhar. Um jovem olhava um para o outro. Ninguém levantou as mãos para ocupar o seu lugar na Índia. Ninguém levantou a sua mão. Irmãos, ele pôs a mão no peito. Ele começou a ter um infarto. Isso é chamado. Isso é paixão por vidas. Paixão por almas. Ele começou a pôr a mão no peito de dor. Tiraram ele, pegaram ele, carregaram ele para o quartinho. Começaram a esfregar o peito dele. Porque, olha, ele sentiu um infarto, deu um infarto, porque ele não viu ninguém interessado em almas. Aí, quando ele recobrou a dor, aliviou, ele falou: me leva lá de volta. Não, de jeito nenhum, você vai morrer lá na frente. Não, me leve lá. Ainda que eu morra, me leve lá. Aí quando ele vem carregado, aí todo mundo começa a aplaudir, os jovens começaram a aplaudir. Aí coloca ele, põe ele sentado, ele fala assim: olha, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Se não tem ninguém aqui que ama almas, se não tem ninguém aqui que ama pessoas, se não tem aqui ninguém que ame Jesus, eu vou voltar para a Índia, mesmo que eu não consiga mais pregar para ninguém, mas eu vou me deitar às margens do rio Ganges e vou morrer ali na areia, às margens do rio Ganges. E os hindus saberão que um homem deu a vida por eles. Quando ele falou isso, irmãos, os jovens caíram de joelhos chorando. Aí uma multidão de jovens começou a vir para frente. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero pregar para eles.
Eu quero levar a palavra do Senhor. Aí ele mesmo orou para aqueles jovens que estavam dispostos a darem a sua vida por almas e sua vida pelo Senhor. De um lado nós temos aqueles que promovem escândalos, que decepcionam, mas por outro lado nós temos gente que ama Jesus. E é por essas pessoas, é para essas pessoas que nós temos que olhar. É para essas pessoas que nós devemos incentivar a nossa fé. É para essas pessoas que nós temos que firmar em Jesus a nossa fé e ver o exemplo dessas pessoas. Porque elas amam realmente a Jesus. Elas dão a sua vida para Jesus. Às vezes não pode ir como missionário, mas é um grande intercessor na sua casa e na igreja. Está lá com os joelhos calejados. Senhor, salva almas, salva vidas, Senhor. São homens de Deus, mulher de Deus. Eu estava vendo uma mulher, já estou indo para os finalmente. Eu estava vendo uma mulher de mais de 80 anos de idade. Ela mora numa casinha muito simples, de telhado, de telha, amianto, um barracão. E lá na casa, no quintal dela, tinha um barranco de uns 2 metros de altura. Ela falou assim: olha, eu conversei com o meu pastor, e eu falei com ele para poder construir uma congregação aqui no meu quintal, para receber as vizinhanças, para os vizinhos virem aqui ouvir a palavra. Sabe o que essa mulher estava fazendo? Ela pegou uma enxada, sozinha, com mais de 80 anos, começou a cavar aquele barranco, começou a jogar aquela terra para o chão, aquele barranco para o chão. Ela foi acabando com aquele barranco para poder aplainar o terreno para que fosse feita a congregação. Dias depois, aquele monte de terra, aquele monte de barranco desapareceu e o terreno estava planinho para poder receber a congregação. Uma mulher de 80 anos de idade. Quantos de nós, às vezes, não queremos mover uma palha, não tem coragem de fazer um jejum em favor de vidas, às vezes da própria família? O filho está se perdendo, a pessoa não tem coragem de fazer um jejum para poder Deus ter misericórdia dele e salvá-lo. Se nós não temos amor aos nossos familiares, como vamos ter amor às pessoas estranhas? Se não amamos dentro da nossa casa, se não lutamos dentro da nossa casa. Por um lado nós temos aqueles que decepcionam, por outro lado nós temos alguém que dá a sua vida, ainda que tenha um pouquinho de força, ainda que lhe resta um pouquinho de força, mas elas estão dispostas a pagar o preço. E eu já encerro lendo, não vou nem comentar. Olha o capítulo 2 de Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aí, se você olhar no capítulo 3, você vai ver: depois disso,
Depois me diz: filho do homem, capítulo 3, verso 1: come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Rolo é livro, porque a palavra de Deus era escrita em rolo. Usava couro, usava papel, era um papel especial e era chamado de pergaminho. Ele enrolava, quando a pessoa ia ler, abria e depois enrolava. Aí Deus está falando: coma esse rolo, coma essa palavra e depois fale essa palavra. Filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. O que está acontecendo hoje? As pessoas não estão comendo e saem para dar o que não tem. Aí tem que inventar um monte de coisas. Põe a sua digital aqui nesse lençol. Cada pessoa que colocar a sua digital aqui, deixa 300 de oferta. E eu vou levar esse lençol e mergulhar no Rio Jordão. Eu estarei mergulhando vocês com a sua digital para que Deus te prospere, para que Deus te dê um ano de vitória. Mentiroso. Não comeu o rolo. Não comeu a Bíblia. Não comendo Bíblia, não tem Bíblia para dar. E aí as pessoas vão e caem nessa cilada. Deu para entender, irmãos? Então, o homem de Deus é aquele que tem para dar. Ele pagou o preço. Então, eu paro por aqui. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. É um ano difícil que vem pela frente aí. Mas olha, a nossa força está aqui. Vamos comer o que está aqui. Vamos comer esse conteúdo. Vamos pôr nosso joelho no chão. Se for preciso jejuar, jejue, nem que seja por pouco tempo, mas jejue. Porque a hora chegou. E que eu e você não esqueçamos disso. Não olhe para o que está acontecendo nas lideranças que estão decepcionando e causando aqui 14 milhões de pessoas desviadas. Mas vamos orar para que essas pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, que elas possam voltar, porque são escolhidos de Deus. E vamos começar pela nossa casa. Tem alguém na sua casa que não teve ainda um encontro com Jesus? Então olha, planta o seu joelho. Jesus falou: pregue primeiro em Jerusalém, pregue primeiro na casa de vocês, depois você sai para Samaria, que é os judeus, a colônia de judeus em Samaria. Depois vocês vão para a Judéia, depois vocês vão para os confins do mundo. Mas antes, evangelize sua casa. Tem pessoas que querem ir para a África, mas não evangelizou Jerusalém ainda, que é a sua casa. Tá pensando em ir lá na África, mas dentro de Jerusalém, que é a sua casa, tem pessoas morrendo. Então vamos começar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos avós, pelos nossos tios, pelos nossos primos. Vamos começar pela nossa Jerusalém, e depois vamos para a Judéia, depois vamos para Samaria, e depois vamos para os confins do mundo. Mas vamos lutar, e se for preciso, vamos morrer lutando. Chore na presença de Deus, clame, porque isso é real. O mundo só vai acordar quando acontecer os milhões que vão desaparecer em toda a face da terra. Aí o mundo vai acordar. Aí muitos virão para a igreja, mas vão encontrar uma igreja
sem nada, sem ninguém. E eles vão cair no meio da rua chorando. Eu não me cuidei. Senhor, abra-nos a porta. O tempo da graça terminou. Então, irmãos, vamos olhar para quem? Paulo fala assim: eu prossigo para o alvo da minha vocação, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu estou olhando para Jesus. Fiquemos em pé.